Um placar histórico, daqueles que não se esquece jamais. Copa do Mundo de 2014. O dia, 8 de julho. O lugar, Estádio do Mineirão. Brasil e Alemanha. O resultado, vocês já sabem. A Alemanha goleia a seleção brasileira por 7-1. O aluno Renan Marques foi ouvir especialistas em futebol em busca de respostas. É o que vocês vão assistir agora no documentário Salve a Seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. A Alemanha é o alto nível de concentração, de disciplina, de seriedade e sem pressa, pela própria capacidade do povo alemão, né? Em termos de cultura e de consciência. Onde melhor os alemães foram, digamos assim, foi menos com a seleção deles e mais com o futebol deles. Quer dizer, à medida que eles tornaram mais sério e mais participativo o futebol. A Alemanha, de alguma forma, ela conseguiu formar com muita paciência e ao longo de um bom tempo, eu diria que quase 10 anos, uma seleção muito boa. Então você vê que eles se preparam sempre, não é de um dia para o outro. Não só, olha, o europeu de um modo geral. Nós temos o exemplo da seleção da Alemanha, que começou a se preparar lá atrás, até chegar, quer dizer, 2002. Mas... Ela pode até não ter os craques que a própria Alemanha teve, como, por exemplo, o Franz Beckenbauer, que foi, da minha opinião, um dos maiores jogadores de futebol do mundo de todos os tempos, mas ela conseguiu formar uma seleção muito boa e mais do que isso, né? Com um conjunto formidável. E ela conseguiu levar tudo que ela tinha de bom, juntar tudo que ela tinha de bom num só momento. Fez um trabalho maravilhoso de preparação, em todos os sentidos, né? Veio para o Brasil, se isolou na Bahia, na concentração, ia voltar, você não via ninguém reclamando das distâncias, do calor. É claro que a organização, e a Alemanha é sinônimo de organização, essas coisas são importantes, não tem dúvida, na medida que a gente compara com a bagunça do futebol brasileiro, que a gente está no extremo oposto. Mas, digamos que a gente melhorasse a bagunça, eu acho que não era o caso também da gente ficar imitando tecnicamente, se a gente for falar só do futebol, como jogar a bola, que a gente deve aprender com os alemães. É muito comum, por exemplo, quando a seleção italiana, por exemplo, quando ela foi campeã em 82, ela ficou mais de um ano sem vencer uma partida depois da Copa. E a Alemanha, depois que ela foi campeã do mundo em 2014, ela fez 10 partidas e ganhou 5. Sendo que 2 dessas vitórias são contra Gibraltar, que se nós armarmos um time aqui, talvez a gente consiga ganhar deles. A única coisa que eu vi excepcionalmente diferente na minha vida foi a Holanda de 74. E a Holanda de 74, eu estava até na Europa na época, meu pai era exilado político, a gente estava lá, e a Holanda era realmente muito diferente. E é engraçado que nem os holandeses nunca conseguiram reproduzir um time como aquele. Por quê? Porque eram 11 jogadores muito inteligentes, que entendiam como se mexer no campo de uma maneira que ninguém chamava de carrossel, bagunça, enfim, cada um não tinha posição, mas aquilo requeria o quê? Uma inteligência de entender o jogo. O outro exemplo foi a seleção da Espanha. Que se preparou através do tempo, através dos clubes. Quando o futebol espanhol chamou a atenção do mundo para a maneira como principalmente o Barcelona vinha jogando, e que a grande vantagem do técnico da seleção da Espanha foi trazer para a seleção o mesmo futebol que o Barcelona jogava, que encantava o mundo. Os espanhóis, basicamente, eles recuperam o quê? Uma coisa que era muito brasileira, que era o toque de bola.
O toque de bola, né, de ficar com a bola, era uma coisa tremendamente nossa. Eles fizeram isso brilhantemente, mas o modelo não é deles. Quer dizer, se é que em futebol também se invente tanta coisa. Né? Ou seja, eles têm um retrospecto muito irregular depois que eles ganharam a Copa do Mundo. Então acho que eles conseguiram juntar tudo que eles tinham de bom num momento único que foi a Copa. Realmente eles se prepararam para ganhar aquele campeonato mundial e conseguiram, com toda a justiça, chegar ao título. O que eles têm para nos ensinar é tudo isso que eles conseguiram juntar para ganhar a Copa, ou seja, seriedade, a persistência, a dedicação e a possibilidade de mostrar que é possível você formar craques e treiná-los à exaustão para você conseguir ganhar uma Copa, como nós já fizemos em ocasiões anteriores. Depois da Copa que nós perdemos aqui no Brasil, se falou tanto, né? Não, temos que ver, temos que mudar para evoluir, para progredir, mas eu, sinceramente, não estou vendo nada. Eu acho que há uma ênfase muito grande em tática, há uma ênfase muito grande numa coisa moralista que se chama atitude. E se fala muito pouco de futebol. Estou falando de futebol mesmo, você joga bola, eu jogo bola, sempre gostei de jogar bola. Jogar bem futebol é o principal. Então, é muito difícil para mim dizer que não vejo futuro. Eu acho que vejo, mas não como ela tem sido conduzida. Como ela tem sido conduzida, não. Até agora, mas evoluímos em que sentido? Em sentido nenhum. O Brasil continua individualmente jogadores com muita capacidade, mas isso hoje no futebol não quer dizer muita coisa, né? Preferível você jogar com alguém que seja menos habilidoso, mas que acerte mais qual a decisão mais correta. O cara que passa na hora de passar, o cara que dribla na hora que tem que driblar, o cara que chuta na hora que tem que chutar, é o mais importante. Você pode ter um time menos bem dotado tecnicamente, mas de jogadores mais inteligentes. Só que a inteligência foi uma coisa que foi completamente retirada da equação quando se fala de futebol. E fora isso, aquilo que a gente chama de disciplina, que muita gente confunde, quando a gente fala de disciplina, mas o cara tem que ficar quietinho, né? Confunde a disciplina que nós temos que ter no meio profissional com a disciplina de colégio. No colégio aqui tem, né? A disciplina não pode falar nome feio, tem que chegar no horário. A disciplina no futebol é diferente. A disciplina é seguir todas as determinações que são passadas pelo treinador, pela diretoria. Nós temos que fazer assim, assado, cumprir horários. Você não pensa num jogador e conversa com o jogador, incentiva o jogador a discutir o que ele foi bem, o que ele foi mal. O que ele pode melhorar? Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com ensino, isso tem a ver com educação. Coisas, todas elas, em que nós estamos muito mal. Todas as vezes que se convoca a seleção, aparecem quase sempre as mesmas carinhas carimbadas, né? As mesmas figurinhas carimbadas, e vários dos jogadores que participaram daquela goleada de 7-1, que deve ser esquecida. Jogadores que eu soube nessa última Copa do Mundo que se depilavam antes de entrar em campo. Como é que você pode jogar uma Copa do Mundo e antes de começar o jogo você está preocupado em se depilar? Quer dizer, agora, isso não é culpa do indivíduo que se depilou. Estou falando que isso faz parte de um modelo onde a aparência, e aí os cabelos e as tatuagens representam isso muito claramente, onde o mais importante não é entender aquilo que você faz bem. O mais importante é aparecer. Se você escala aqueles mesmos jogadores em todos os jogos da seleção brasileira, nós vamos ter sempre problemas, porque aqueles jogadores estão marcados para sempre. E a gente deve dar graças a Deus que o Neymar não jogou naquele dia. Apesar dele não ter jogado a semifinal, porque ele se conta um dia, o Neymar, né? Mas é muito pouco, porque a própria história do futebol de Copa do Mundo, das equipes que ganharam Copa do Mundo, ninguém ganhou sozinho uma Copa do Mundo. Sempre tem o superstar e o coadjuvante,
a nível de superstar. Muita gente acha que se o Neymar tivesse jogado naquele dia, a gente teria perdido de 7-3. Não faria diferença nenhuma, né? Ou de 7-4, também não faria diferença nenhuma. Você vê que a própria Argentina, com o Messi, que ainda é considerado o melhor do mundo, não ganha nada. O Brasil, com o Neymar, ganhou o quê? A grande questão que se levanta agora é a seguinte: por que alguns jogadores que são até bons, como por exemplo o Felipe Coutinho, ou qualquer outro jogador desses que brilha hoje em clubes estrangeiros, por que eles conseguem? Eu vi uma partida do Douglas Costa outro dia, que agora está no Bayern de Munique, um jogo do Bayern, e que ele engoliu a bola do começo ao fim do jogo. Por que esses caras conseguem fazer isso no time deles e não conseguem fazer na seleção brasileira? Essa é a grande pergunta que se faz nesse momento, né? Vê as pesquisas que as televisões fazem na irradiação dos jogos, vê a quantidade enorme de passes errados que o jogador brasileiro ainda dá e que no futebol europeu tu não vê. O Hulk se apresentava por lá, ele fez bem a saída de bola pela linha de lado. Tocou com o Hulk, tentou na frente com o Fred, Boateng tirou. Tarde para jogar. Aí Marcelo tentando, botou na frente, botou tanto. Marcelo tentou. Você vê um jogo de duas equipes de nível médio para fraco, dificilmente eles erram um toque de bola, dificilmente eles erram um passe. Aquilo é treino. Eu sei porque quando eu joguei no Cosmos tinha um treinador alemão, isso há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, ele já fazia esse treinamento de toque de bola, um toque. Aí o brasileiro só quer dar 2 toques, a brincadeira do 2 toques. 2 toques todo mundo sabe dar, mas um toque, você pega os melhores craques brasileiros, dificilmente você vai ver um fazer com perfeição o toque de bola. Eu acho que realmente a discussão sobre o que é um futebol bom, o que a gente quer jogar e como a gente gostaria de voltar, eu diria que a gente tem que voltar a jogar, porque 82 é um divisor de águas, porque o que aconteceu em 82? A derrota de 82 traumatizou tanto o Brasil e tanta imprensa que passou a ser vitoriosa a mensagem de o importante é vencer. Como se a gente tivesse ganho em 70, em 58, 62, jogando mal. Não é verdade, a gente jogou bonito e ganhou. Mas a verdade é que a partir de 82 e já em 86, você já via o modelo de 2 jogadores de meio de campo para marcar, só para marcar. Eu acho que o que a gente pode dizer é que existe, evidente, uma diferença muito grande de você formar uma seleção brasileira hoje e formar uma seleção brasileira há 30, 40 ou 50 anos atrás. Não só porque isso não é saudosismo, existiam mais craques, né? A gente não pode comparar, vamos, sei lá, citar o Juninho Pernambucano, que foi um bom jogador, mas o Juninho Pernambucano não está no nível de um Sócrates, de um Falcão, de um Gerson, de um Rivelino, de um Didi, de um Zizinho, a gente voltando, não, é outra coisa. A gente, desde 82, a gente deixou de criar jogadores especiais de meio campo. E isso se reflete em campo. A gente precisa pegar um treinador que seja de uma nova geração, que eu não sei quem é, mas que a gente, sentando e conversando, a gente descobre, e tentar montar um time que não tenha as figurinhas carimbadas, fazer e tentar. É sempre horrível a gente dizer que vai copiar o futebol estrangeiro, ou seja, copiar o que a seleção alemã fez na Copa de 2014, mas eu acho que eles deixaram vários ensinamentos que a gente pode copiar, sim. Porque se falou tanto depois da Copa, não, que nós temos que mudar, nós temos que aprender, não sei o quê, mas que absolutamente até agora, eu pelo menos não vi nenhuma tentativa de mudar nada. A única coisa que a CBF fez foi depois do fracasso da Copa América, aí convoca todo mundo que já foi treinador da seleção, todos os jogadores que são campeões do mundo. Aí eu fui convocado, aí quando eu perguntei, mas como é que é essa reunião? Vem você e mais 15 jogadores. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer para dar ideias com 15 pessoas? Aí eu desisti, não compareci, porque aí tá vendo aí, não se falou mais nada. Resumindo, a gente tem que fazer uma mudança radical, e a gente ainda não fez. O que nós fizemos? Repetimos um técnico que se não foi um fracasso completo, porque
na época, classificou a seleção com alguma antecedência, ganhou uma Copa América, ganhou uma Copa das Confederações, fez um trabalho que eu considero bom, e perdeu a Copa do Mundo por teimosia, porque ele conhece futebol, mas se a gente continuar repetindo tudo que a gente fez anteriormente, eu acho que a possibilidade de vingar vai ser difícil. I'm at a crossroads, lost hope and a lost quotes. My heart smokes for the fire that y'all to provoke. For the disbelievers, guess the game was missing the leader. Not in kissing my sneakers, lipstick on my Adidas. Word to the reverend, I'm running this shit like Russell Simmons. The game is a scrimmage, I'm stretching my muscle. It's blasphemous, bastards been acid. Hazardous, had to just smash on they ass with this classic shit fashion. Gave him the biz, you ain't even gotta ask if you do it to the casket dip. Believe it or not, legacy mean a lot. Fiending the reach for the top. Y'all dreaming I drop. Damn, high break, free from they locks. Make prisoners up at Rikers Island, think out the box. This couldn't have been predicted by the miners. Wrestling with religion and science. Look, give me some.